Esse é o Birosca dos Amigos, o seu canal de react. E nesse vídeo, vamos estar reagindo ao canal da Bárbara, o canal Te Atualizei. Bom, como ela é bem dinâmica nos vídeos dela, ela fala bem, explica tudo muito bem explicado, eu vou preparar o meu tereré aqui e vou assistir o vídeo com vocês tomando um bom tereré. Bom vídeo para nós! Companheiro Flávio Dino, você não prometeu nada e entregou tudo! Palmas pra você. Palmas. E aí, meus amigos? Bom não? Cara, nem nos meus sonhos mais psicodélicos, alimentados por café energético e bala fine, eu poderia imaginar que aconteceria o que aconteceu em Brazuela. Muita gente no dia de ontem jurava que Flávio Dino era um herói comunista. Muita gente também riu do Flávio Dino porque nos juraram que para ser ministro da Suprema Corte era necessário notório saber jurídico. E no fim das contas, após Flávio Dino botar no fiofó dos bancos brasileiros, a Faria Lima só se perguntava uma coisa. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Eu preciso explicar a hecatombe promovida por Flávio Dino, o ministro comunista. E eu farei. Aliás, com muito gosto. De rocambole. Porque eu amo rocambole, sabe? Ele deixa um sabor satisfatório na boca. Mas eu preciso dar as boas-vindas aos novos espectadores do canal. Membros do governo Lula. Vocês estão aí, né, danado? Sejam muito bem-vindos. Ou bem-vindes. Como é que se comunica com vocês? Assistiram o último vídeo e correram pra frear o trem sem freio, né? Espertinhos. Já já eu comento o que rolou com vocês, porque por hora, separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Amanhecemos nessa segunda-feira com a seguinte notícia nos jornais. Após sanção dos Estados Unidos a Moraes, Dino decide que leis e ordens estrangeiras não valem no Brasil. Ministro não cita a lei Magnitsky, mas na prática blinda o país de sanções da lei americana. Tá, eu preciso detalhar exatamente o que aconteceu. Sobre os desastres de Mariana e Brumadinho, pessoas perderam as casas, a saúde, o trabalho, suas famílias e suas vidas. Até hoje, quase 10 anos depois, estão na fila da indenização. Então, visto que isso aqui é Brasil, muitas vítimas recorreram para a justiça estrangeira porque lá fora a justiça funciona sem lobby e as mineradoras tremem nas bases. O IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, entrou com uma DPF questionando a Suprema Corte se realmente era permitido que municípios recorressem à justiça estrangeira. Mas o que me chamou a atenção é que o advogado da causa é o seu Valfrido Vardi, conhecido advogado dos ministros, pois atua em casos de grande repercussão, possuidor de grande influência política e de profundos laços com o PSOL. Foi esse cara que comprou o boi da ação do IBRAM. Mas assim, eu posso achar achismo, vozes totais da minha cabeça? Não foi por acaso que esse cara parou nessa DPF nem a pau, Juvenal. Ainda mais numa hora dessas, numa ação dessas. E calma, vou falar disso mais pra frente, talvez dizendo o que as pessoas estão achando disso tudo. Mas continuemos. Então, foi sobre esse tema que o Flávio Dino decidiu nessa segunda-feira dizendo que não, que leis, decisões judiciais e ordens estrangeiras só valem no Brasil se o próprio STF permitir. E mais, olha esse detalhe, que bancos e empresas brasileiras não precisam obedecer automaticamente a sanções e ordens estrangeiras. E galera, ele não podia ser mais óbvio no que estava fazendo. Tanto que em sua decisão mandou dar ciência ao Banco Central, à Federação Brasileira de Bancos, à Confederação Nacional das Instituições Financeiras, além da Previdência Privada, dentre outras, que transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueio de ativos, transferências para o exterior oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro, dependem da expressa autorização do Supremo Tribunal Federal. Tá, que ele mirou em Mariana e Brumadinho, mas quis acertar a Magnitsky, que é um fato, porque ele é um rocambole de coragem, é o craque do jogo, ele. Portanto, tinha ficado assim. Dino sinaliza que bancos estão proibidos de aplicar sanção a Moraes e que punirá quem desobedecer com multas altíssimas, até mesmo bloqueio de ativos. Baseado em que lei Flávio Dino determina tal coisa? Ou seja, refrisando, bancos, se ousarem desafiar a determinação do ministro comunista, o pau vai comer. Por outro lado, se obedecerem o Flávio Dino, dê tchau para as transações em dólar. Aí vocês quebram. Que
situação, o ministro comunista enfiou vocês, hein, Faria Lima? Mas o problema em tudo isso é a total falta de conhecimento sobre o fato que o ministro tentou driblar. A Lei Magnitsky não é aplicada no Brasil. Ela é uma lei americana, válida em solo americano, para empresas, tecnologias e bancos americanos. E como os Estados Unidos são a maior potência mundial em todos esses quesitos, o que acontece é muito óbvio. Todos os países do mundo dependem dos Estados Unidos e suas empresas e bancos para funcionarem em diversas áreas. Para a aviação, precisam do sistema americano. Na telefonia, a Apple é americana. E-mail tem o Gmail, redes sociais, Meta, Twitter, Google. Assim como para o funcionamento dos bancos, eles precisam fazer transações com os bancos americanos porque a moeda global é o dólar. Um sancionado perde sua conta bancária porque os bancos brasileiros precisam fazer negócios com os bancos americanos para que eles existam. Mas Alexandre é uma pessoa sancionada. Logo, bancos americanos não podem se envolver com outros bancos que possuam contas ativas de um sancionado pela Magnitsky. E a morte financeira do camarada sancionado é decretada porque, se os bancos, no caso os bancos brasileiros, não encerrarem as contas do sancionado, os bancos americanos são obrigados a pararem as transações com eles. E, de novo, qualquer banco no Brasil que perca acesso ao câmbio de dólar quebra, porque é muito dinheiro envolvido. Então não adianta o ministro decidir que uma lei americana não vale em solo brasileiro, porque ela já não valia mesmo. Mas o que Flávio Dino fez foi ir bem além. Ele falou para os bancos que se eles ousarem bloquear as contas de uma pessoa sancionada, sofrerão as graves consequências em solo brasileiro. E, bicho, eu imagino a cara do pessoal da Faria Lima olhando para um lado e vendo a multa milionária vinda do STF e do outro o acesso ao câmbio em dólar indo pro ralo. Não foi esperto, seu ministro comunista. Não. Cara, mas como é gostoso, né? Assistir um vídeo assim, com essa dinâmica toda. Cara, é muito legal. Uma hora eu vou ficar assim também. Mas só lembrando, né? Não é só ficar sem o acesso ao dólar. Eles podem levar uma multa milionária, meu. Foi esperto. Porque se antes a Faria Lima estava tentando passar isso tudo como Godines assobiando no fundo da sala, agora ela pode entrar em campo para derrubar quem mais os prejudica. E do momento que uma espada foi colocada na cabeça dessa galera dizendo escolha, eles vão escolher o dólar, moço comunista. Quebrar em nome de um ministro não é uma opção. Mas mais do que um alvo pintado chamando a atenção da Faria Lima, Flávio Dino parece ter oferecido um presente aos americanos. Há alguns dias, muitos especulam quem será o próximo ministro a ser sancionado junto com a esposa do Alexandre, a dona Viviane. Os Estados Unidos já haviam dado sinais que poderiam sancionar toda a primeira turma se eles decidissem condenar o Bolsonaro nesse processo relâmpago que visa mais do que prendê-lo, mas torná-lo inelegível em um órgão colegiado para que ele não possa disputar o pleito de 2026. E não, pequeno padawan, isso não são conclusões das vozes da minha cabeça. Isso está literalmente escrito nessa matéria aqui do Globo. O cálculo do STF ao marcar o julgamento de Bolsonaro junto com o 7 de setembro. Deixa eu abrir aspas para mostrar que os jornais estão noticiando o que está acontecendo. Eles estão documentando o fato. Mas no Brasil, ninguém faz nada. Abre aspas para um trecho da matéria. O cálculo leva em conta o fato de que uma das consequências da condenação criminal pelo Supremo é a inelegibilidade. E embora Bolsonaro já tenha sido declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2 processos, considera-se nos bastidores que há um risco de a decisão ser revertida depois que o ministro Cássio Nunes Marques, nomeado pelo ex-presidente, assumir o comando da Corte Eleitoral em agosto de 2026, período em que, tradicionalmente, são protocolados os registros de candidatura. Fecha aspas. O processo do Bolsonaro será julgado em menos de 6 meses, porque a Suprema Corte, segundo a matéria, quer garantir que o presidente estará inelegível. Mas claro que limpar suas roupas com Vênus. Menos de 6 meses, galera. O processo do Collor durou 7 anos. O da Marielle está pronto aguardando ser pautado há 2 meses. Mas agora a Marielle descansa. Eles precisam condenar o Bolsonaro para que ele não concorra e se torne o próximo presidente em 2026. Mas tá, voltando ao assunto.
Devido ao caráter político do julgamento do presidente Bolsonaro, as mídias de todo o Brasil relataram semana passada que, se condenarem, vai ter chuva de Magnitsky na primeira turma. E sabendo que Trump é o louco mor, que faz o cara que achava que era louco parar, segundo as matérias de ontem, Dino apareceu com remédio contra Magnitsky porque ele faz parte da primeira turma. E ele vai condenar o Bolsonaro. Quando os jornais anunciaram que Dino havia freado a Magnitsky, o Augusto Botelho, que era não sei, advogado do Prerrogativas, grupo de advogados lulistas, publicou isso aqui. Flávio Dino é o cara em absolutamente todos os aspectos. Mas na sequência a coisa foi mudando de figura. E a CNN postou: Estados Unidos são informados sobre decisão de Dino que barra lei estrangeira. Antes disso, a repercussão era sobre a entrevista dada por Alexandre de Moraes ao Washington Post, feito pela filha de um ex-deputado do PT e fã declarada da Daniela Lima. A matéria falava sobre o juiz que não se curvou ao Trump. E assim, eu achei muito boa a ideia dessa galera. Expor o Trump nos Estados Unidos, dizendo que um juiz declarado pelos Estados Unidos como um ditador tá desafiando o cara. Isso mexe com o brilho da pessoa. E o Trump já disse que ele é uma pessoa extremamente vingativa, o que me fez achar bom, porque a raiva é uma emoção extremamente reativa. E sobre isso, Jason Miller postou: Não se preocupem, nós estamos vendo. Mas o grande finale do dia seria a manifestação do Departamento de Estado do Hemisfério Sul, o mesmo que anunciou as perdas de vistos e a Magnitsky no Alexandre, dizendo o seguinte: abre aspas. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Fecha aspas. Então, eu sei que todo mundo ficou uou! Além de todo o texto que abertamente é muito direto e explícito, eu preciso ressaltar o detalhe mais importante aqui, além do Alexandre ser chamado de tóxico. Grande momento. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. E o que o Flávio Dino fez ao tomar essa decisão? Ofereceu apoio e suporte, inclusive jurídico, ao Alexandre, além de atuar basicamente em causa própria. Tá óbvio que ali eles estão avisando os bancos de que não façam isso, meninos. É uma péssima ideia. Mas, pra mim, o recado foi diretamente ao Flávio Dino, que, na minha opinião, deu de presente aos Estados Unidos uma justificativa para ser sancionado. Posso estar errada? Posso. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Mas será? Imagina sancionar mais um ministro da primeira turma antes do julgamento. Sei lá, os caras vão colocar seus corações na balança, porque, de novo, uma sanção da Magnitsky bota os Estados Unidos levantando toda a sua vida financeira sem nenhum entrave político que os freie. Aí, olha só o que aconteceu. À 1h de ontem, o Augusto Botelho estava dizendo que Flávio Dino era um homem grande. Não, que ele era um grande homem. Mas, depois da postagem do Departamento de Estado, ele voltou lá no Twitter dizendo, abre aspas, a embaixada americana e 90% dos bolsonaristas, adoradores de pneu, não entenderam a decisão do ministro Flávio Dino. E vários auto-intitulados juristas e especialistas também. Alguns jornalistas também estão passando vergonha. Fecha aspas. Ou seja, o que é isso aí que vocês estão falando que Flávio Dino peitou a Magnitsky? Vocês estão assistindo muita Rede Globo e vivendo de alucinações ideológicas. Nada a ver esse negócio com Magnitsky. Maior viagem coletiva isso aí, viu? Entendi. É o famoso quem tem medo, porque os jornais, todos eles, passaram o dia inteiro falando que Dino sentou em cima da Magnitsky e aí acabou com ela.
Mas só depois da manifestação dos Estados Unidos ele apareceu para dizer que geral entrou num surto coletivo e não entenderam nada, praticamente chamando todo mundo de burro. Só imagina se o Augusto soubesse que a galera tá achando mega estranho que esses dias mesmo o Alexandre afastou o procurador-geral do Maranhão, que acionou a PGR contra 2 assessores do Flávio Dino. E ontem rola esse negócio do Flávio Dino blindando o Alexandre, segundo matérias de toda a mídia tradicional nacional. É claro. Seu Augusto ia chamar a galera de conspiracionista nível chapéu de alumínio, torre de desafios do Hunter x Hunter. O povo fala muito, né? Mas caminhando para o final do vídeo, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Os Estados Unidos levaram décadas para estabelecer suas sanções como algo poderoso e relevante perante o mundo. E se tem alguém achando que os Estados Unidos, maior potência do mundo, vai jogar isso tudo pro ar e recuar para um juiz considerado ditador e violador dos direitos humanos, esquece. É bem pelo lado contrário, porque se o STF ganha essa, o STF mostra para o mundo como enfrentar os Estados Unidos. E se os Estados Unidos vencem essa, eles mostram para o mundo o porquê são a maior potência mundial. E assim vai continuar. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O derrotado nessa disputa já se anuncia, inclusive nos jornais. De forma geral, que fazem negócios com o mundo todo, negócios globais, elas preferem continuar mantendo ali os seus negócios globais, os seus negócios internacionais discretamente, a seguir uma orientação como essa. Então elas acabam na prática discretamente, de algum modo, mantendo, por exemplo, seus negócios em dólares. Aliás, essa é a principal motivação que me foi apontada, que as empresas preferem até mesmo ser submetidas a alguma punição por parte do judiciário brasileiro e em vez de fazer os seus negócios em dólares, que o sistema financeiro, a forma como o sistema financeiro é regido no mundo e a força econômica dos Estados Unidos acaba tornando inviável para a sobrevivência política das empresas desviarem de qualquer decisão nesse sentido. Então essa é a colocação, que na hora de colocar na balança ou entre obedecer ao Supremo Tribunal Federal ou obedecer ou obedecer a um sistema de comércio global em dólar, as empresas acabam optando por um sistema global de comércio em dólar. Só imagina a dor no coração do Flávio Dino ouvindo um trem desse. E é isso. É aguardar para ver os próximos capítulos que prometem ser emocionantes. Não para os bancos. Eles vão tomar de algum lado. Só parece que eles vão escolher o lado que vai doer menos. O quão ficarão irritados também serão as cenas dos próximos capítulos. Mas de forma inesperada, ontem, segunda, primeiro dia útil pós-sexta, o Brasil nega práticas desleais e pede que Estados Unidos reconsidere a investigação comercial da seção 301. Gente, do nada. E eu achei bonitinho, porque foi tudo bem formal, bem embasado, os documentos apresentados pelo Brasil, mas eles não citaram as questões referentes aos atos para reprimir a corrupção. Esse tema, um dos investigados na seção 301, sequer foi mencionado. Então, eu cheguei a pensar que essa galera viu o vídeo e pensou que, opa, essa frente ali tá aberta sem guarnição nenhuma. Sim, vou alimentar para mim mesma essa fique que foi eu. Me deixa. Mas apresentar dados técnicos sem mencionar a corrupção, que é pauta investigada, no dia de um ato dado como político e contra os Estados Unidos, vindo de um ministro da Suprema Corte, foi o meme do Caetano, na minha humilde opinião. A seção 301 é uma lei americana e uma investigação americana. Então, a única coisa que o Lula pode fazer é isso mesmo. Pedir, por favor, que eles parem a investigação. Mas, no vídeo anterior, eu disse que eles estavam procurando algo, que o tema corrupção ou os mecanismos que beneficiaram corruptos estavam na pauta. E, de novo, tem o ditado popular que minha avó sempre dizia: quem procura, acha. E aqui, me repetindo, os próximos capítulos prometem fortes emoções. Então é isso, pessoal. Cara, é bom demais, né? A gente vê um vídeo assim bem feito, bem dinâmico, né? Com uma pessoa que fala bem, cara, é muito show. Eu chego lá. Se você que tá chegando aqui agora e não conhece o canal da Bárbara, né? O canal Te Atualizei, cara, vale a pena.
Vá lá, dê uma conferida nos vídeos dela. São vídeos muito bons, dinâmicos, muito bem explicados. E claro, dê essa força, se inscreva aqui no canal. Diariamente estamos postando os vídeos. Estou fazendo um esforço para postar 3 vídeos durante o dia, né? Uns 5 horas, 11 horas e umas 17 horas da tarde. E é isso. Se inscreva no canal, dê essa força, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Valeu!